Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade no nosso devocional. Nós estamos no capítulo 2 do Evangelho de Mateus. E o capítulo 2 na minha Bíblia, que é a versão NVI, nós temos aqui algumas separações, né? Eles se dividem, tem 3 separações. A primeira é sobre a visita dos magos, a segunda é a fuga para o Egito, e o terceiro é a volta para Israel de Maria e de José. Então, vamos lá? Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: Em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma é as menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então, Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Vamos dar uma pausa aqui, gente, só para a gente conseguir entender algumas coisas. Os magos, né, então eles eram homens ali que eles tinham superstições pagãs, né, então misturava a questão de magia negra com astrologia, enfim, tudo aquilo que Deus condena, mas engraçado não, né, mas assim, como que Deus ele usa todas as coisas ao favor, né, ao favor dele, para o plano dele. Então, ele acabou ali, né, de uma certa maneira, convocando, né, esses sábios para visitar Jesus, demonstrando ali uma intenção de Deus de salvar, né, os gentios das suas superstições pagãs. Né? Então, Deus usa muito isso, essa questão de algo que não é verdadeiro, para muitas vezes provar e mostrar o que é real, né? O que é verdade, o que é comprovado. E uma das coisas também muito interessante é sobre a questão de Herodes, né? Então, assim, Herodes ficou bem conturbado, enfim, porque ele viu uma ameaça, né? Que poderia estar nascendo ali um menino, que seria uma ameaça para o trono dele. E quando fala também que até o povo, né, de Jerusalém, ele ficou perturbado também, foi exatamente por esse medo da fúria, né, delirante ali de Herodes. Por quê? Porque no passado, Herodes chegou a matar a sua esposa com seus filhos para proteger o seu próprio reino, para proteger o seu governo. Então, ele era um homem muito ruim e totalmente visado nele. Então, o povo ficou também com temor ali do que ele poderia vir a fazer depois dessa notícia. Agora, vamos dar continuidade, então. Nessa parte está falando sobre a fuga para o Egito, né? Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levanta-se, tome o menino e sua mãe
e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz de Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Então, Herodes mandou matar ali, todos os meninos de 2 aninhos para baixo. Vocês imaginam, a maldade e, assim, o sofrimento, dos pais ali. Eles até falam aqui, Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada porque já não existem. Então, olha que tristeza, gente? E aí depois aqui relata sobre a volta de Israel. A partir do versículo 19 diz assim: depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse: levante-se, tome o menino e sua mulher e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai, Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. E no nosso devocional de hoje, gente, nós podemos tirar, como lição de que no meio do nosso caminho sempre vai ter um Herodes, querendo destruir a nossa vida, querendo destruir os nossos sonhos, para que a gente não avance, para que a gente não cresça, para que a gente não nasça. Mas uma das coisas que é mais importante, que nos dá essa força, é saber que não há nada que vai impedir o plano que Deus tem para a nossa vida. Então, se o Senhor já estipulou, já pré-determinou um plano para a sua vida, não adianta. Pode tentar vir qualquer pessoa para tentar ceifar os seus sonhos, ceifar os seus caminhos, aquilo que você porque tem pessoas que acabam invejando a gente pelo simples fato da gente respirar, Às vezes a gente nem precisa ter bens materiais, enfim, mas a nossa luz acaba incomodando o outro. Só que a gente tem essa certeza que se Deus está conosco, se Deus caminha conosco, essa pessoa pode fazer o que ela quiser, mas nada nem ninguém vai deter o que Deus tem para nossa vida. Amém? Gente, esse foi o nosso estudo, então, do Evangelho de Mateus, capítulo 2. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal para que também você possa ser notificado. E amanhã nós nos vemos dando continuidade, com o estudo bíblico de Mateus, o capítulo 3. Um beijo, Deus abençoe.